Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, Mundo do Trabalho no ar, programa que debate o mundo do trabalho e põe em evidência os assuntos de interesse dos trabalhadores e do sindicalismo, também da sociedade. Nós estamos na série Sindicalismo e Eleições, porque as eleições se aproximam, né? Os partidos já fizeram as convenções, já indicaram seus candidatos aos cargos majoritários e proporcionais e, portanto, o debate eleitoral ele começa a ser presente no nosso cotidiano. E quanto mais debate, melhor para a democracia. E esperamos que as pessoas discutam política nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, nos clubes que frequentam, associações, nas igrejas, né? Os estudantes nas suas organizações e o sindicalismo, né? O sindicalismo brasileiro, nos últimos anos, sobretudo na minha avaliação, tem sido muito residual no debate eleitoral, não tem tido uma presença à altura da sua real expressão e representatividade. Um dos sindicatos que nestes anos todos, uma das entidades que nunca deixaram de fazer o debate político, é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e também a CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Hoje nós recebemos o presidente das duas entidades, o Murilo Celso de Campos Pinheiro, Murilo Pinheiro, que vai nos falar a respeito das eleições, vai falar um pouco também a respeito da categoria e de um evento importante que aconteceu sexta-feira da semana passada, na sede do sindicato, coordenado pela CNTU. Tudo bem, Murilo? Bem, Franzinho, prazer estar aqui novamente contigo. Muito obrigado. Registro aqui a presença também da Rita Casaro, assessora de imprensa do sindicato. Obrigado, Rita, nossa correspondente. E da Paula, que é assistente direta do Murilo lá no Sindicato dos Engenheiros. Muito bem. Temos também, em todo o programa, que acompanha e faz aqui as perguntas dos internautas, dos telespectadores, que a produção também encaminha, a jornalista da Agência Sindical, Ariane Soares. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você, boa noite, Murilo. Obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. E a você, internauta, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical. Envie suas perguntas, participe também, você tem um espaço aqui. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp, 011 São Paulo, 97471 9071. 97471 9071. É bem fácil. Também nos acompanhe pelo Facebook, estamos ao vivo no perfil do João Franzin e também no perfil da Agência Sindical. Você envia sua pergunta, nós encaminhamos ao nosso entrevistado. E a você que já participou, já enviou aí o seu questionamento, muito obrigada. Muito bem, Murilo Pinheiro. Houve um evento importante sexta-feira da semana passada, acho que foi sexta-feira, no Sindicato dos Engenheiros, mas promovido pela CNTU. O que foi o evento e que deliberações o evento produziu? Na verdade, Franzinho, nós fizemos um evento da nossa confederação discutindo eleições 2018. Certo. E a gente queria discutir também democracia, desenvolvimento, participação do cidadão. E esse foi um evento bastante importante para todos nós. A CNTU tem como linha discussão das questões políticas nacionais, das questões da sociedade brasileira. Então, esse evento de discutir eleições 2018, nós estamos chamando e dizendo sempre que o exercício da cidadania e a democracia tem que prevalecer nesse momento que vivemos nesse país. Murilo, eu acompanhei uma parte, não pude acompanhar o evento todo, mas vi lá o professor Antônio Corrêa de Lacerda, vi outras pessoas importantes e que têm contribuição, né, a dar a democracia à sociedade brasileira. E vocês produziram um documento, uma carta de resoluções, ou foi mais um debate que se encerrou ali mesmo de motivação dos engenheiros, dos profissionais do segmento a participar do processo eleitoral? Não, saiu dali uma carta que foi aprovada por todos, uma carta que eu vou fazer chegar em suas mãos, certo. Uma carta que nós ali abordamos temas de real importância. Tá. Então essa carta foi aprovada tanto pela Federação dos Farmacêuticos, dos odontologistas, dos nutricionistas,
dos economistas, dos engenheiros. Na verdade, nós fizemos questão de discutir isso com todos. Você lembrou bem, estava lá também o Funari, representando um grupo, estava o Lacerda, que tem uma experiência na área econômica bastante aprofundada. E a gente conseguiu, com isso, construir uma carta que fosse por todos aprovada. Perfeito. E essa carta vocês vão agora, digamos que, irradiar pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação das entidades e também entre os que ali participaram? Ela já está até no nosso site. Tá. Ela além de cada um das nossas federações, vão reproduzir essa carta, nós, na CNTU, já estamos fazendo isso. Perfeito. O Murilo, e você percebe entre a engenharia, os profissionais de formação universitária, se tem crescido, digamos, a disposição de participar do processo eleitoral, ou o pessoal está um pouco assim, desalentado, para usar uma palavra que está muito em voga? Então, eu acho que a gente vive, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. A gente vive no país um momento, talvez, de uma crise institucional, econômica, política, uma crise que é necessário voltar ao otimismo, né? Voltar à participação, voltar à vontade e tal. E a gente vem estimulando cada vez mais que nós todos, profissionais da área tecnológica, nós todos profissionais da nossa confederação, que a gente estimule a participação política, que a gente estimule a discussão política e que a gente faça parte de um movimento de renovação do país, de renovação no sentido de trazer a política na sua seriedade, entender que, bom, eu acho que nós temos políticos ruins, sem dúvida, mas que é possível fazer uma política boa, é possível participar efetivamente das questões do país. Então, a gente, dentro da nossa entidade, a gente sente que o crescimento entre os nossos dirigentes e tal é grande, mas é necessário que nós façamos um trabalho muito forte no país para que estimule. A gente tem visto, né? Se pegar uma pesquisa, você vê que a maioria não quer votar, não sabe quem vai votar, não está preocupado com a eleição. E eu acho que você tem um papel fundamental aí com a imprensa, com a questão do jornalismo, e principalmente o jornalismo sindical, de que a gente possa dizer aos nossos cidadãos da responsabilidade que temos na eleição dos novos candidatos e daqueles que vão governar o país por mais 4 anos. O Murilo, na base assim, mais trabalhadora, mais operária, o fator que motivaria, né, mobilizaria esse povo seria a questão do emprego, né? Um candidato ou candidaturas que apresentasse, digamos, propostas viáveis para a geração de emprego, crescimento, retomada do crescimento, distribuição de renda, né? Porque o desemprego é muito grande no país inteiro, mas, sobretudo, entre os mais pobres e de menor qualificação profissional, o desemprego é brutal, o subemprego, etc. No caso de engenheiro, arquiteto, farmacêutico, pessoal da área mais assim, que tem uma formação superior e também na área de tecnologia, o que motivaria, digamos, num programa de governo? O que chamaria atenção? O que faria um engenheiro se levantar da cadeira e dizer: eu vou apoiar esse candidato, vou votar nesse cara? Na verdade, eu acho que tem alguns fatores, né? Eu acho que fundamental é que a gente pense o seguinte: de que forma é que nós queremos o desenvolvimento do país? Tá. Porque quando você falar em desenvolvimento, em crescimento do país, você fala em oportunidade de trabalho, você fala em participação. Eu acho que a gente teria que discutir com os nossos, por exemplo, com os nossos candidatos, aqueles que possam abrir a discussão, dizendo o seguinte: qual o primeiro passo que você daria para a abertura de um desenvolvimento ou crescimento do país? Sim. Eu acho que ele deveria fazer o seguinte: começar dizendo assim: eu quero acabar as obras que estão paralisadas no país. Entendi. Eu quero fazer um planejamento de começo, meio e fim. Eu quero dizer que nós, governo, colocaríamos um dinheiro necessário para iniciar o término dessas obras. Sim, sim. Porque a partir daí, Franzinho, a iniciativa privada vai investir,
o comércio vai trabalhar ao entorno, o transporte vai caminhar. Quer dizer, nós teríamos um país desenvolvido e, na verdade, com mais oportunidade a todos. Então você acha que o primeiro passo seria retomar as obras paralisadas? Eu acho que se o governo começasse hoje e o presidente perguntasse para mim de qual seria o primeiro passo que eu teria que dar, eu digo, caminhe no término das obras paradas. Tá. Para nós, profissionais dessa área, eu diria o seguinte, a obra mais cara que existe é a obra parada. Tá. É verdade. Bacana, Murilo. Olha, é uma solução prática e simples, né? As obras estão aí, os esqueletos parados, se deteriorando sob sol e chuva, e o dinheiro público ali investido sendo, digamos, corroído pela própria destruição das obras, e havendo a retomada, você, digamos, ligaria a ponta dos fios e toda a cadeia produtiva se reergueria. Portanto, não precisa de mágica, de fórmula mágica, de coisa nenhuma, é fazer mais ou menos o feijão com arroz, que as coisas começam a adquirir uma outra dinâmica. Murilo, peço licença para que a nossa Ariane Soares já encaminhe perguntas e participações dos nossos internautas, telespectadores e amigos. Pode ser? Podemos. Pergunta de Pedro Afonso. Ele é presidente dos sindicatos economistas. Pergunta dele é a seguinte: qual é o papel dos sindicatos profissionais, liberais, universitários no contexto da recuperação econômica e do emprego no Brasil? Olha, essa é uma pergunta do Pedro, quero até saudá-lo, mas é uma pergunta bastante complexa, né? Eu acho que se a gente pensar nos profissionais da área tecnológica, profissionais liberais, vamos dizer assim, profissionais liberais, nós temos que dizer o seguinte: o nosso papel é trabalhar em todas as áreas. A gente está presente nas questões da sociedade brasileira. É nós discutirmos de que forma que nós podemos interferir positivamente para o crescimento e desenvolvimento do país. De que forma? Na área econômica pensando nos juros, pensando de que forma que nós podemos trabalhar mais e pagar menos. Ganhar mais, fazer com que o povo tenha uma vida melhor. Na área tecnológica, nós diríamos o seguinte: vamos realizar obras populares também, vamos realizar engenharia pública, vamos trabalhar nessa direção. Na área da saúde, vamos ter um SUS, que é o melhor programa do mundo, que está hoje sendo colocado de lado. Eu acho que se nós tivermos um SUS bem colocado, com verbas colocadas para ele, com um posicionamento forte, nós teríamos um Brasil muito melhor. Nós teríamos mais oportunidades. Hoje nós temos, de fato, uma área de saúde que está comandada por, talvez, planos de saúde que muitas vezes nos deixam na mão. Eu acho que nós temos o maior programa na mão e o Brasil teria que injetar lá dentro dinheiro, teria que colocar, teria que chamar a iniciativa privada para isso também. Sim. Perfeito. Aliás, eu vi lá durante uma parte do debate, na sexta-feira, uma defesa muito consistente do SUS e mostrando a abrangência do programa, porque, de um modo geral, as pessoas pensam que o SUS é marcar consulta, entrar na fila, não ser atendido nunca e ficar esperando marcar exame médico para 6 meses, esse sujeito já morreu, se tem cardiopatia, etc. Então o SUS seria isso. Na verdade, o SUS é um programa integrado com tanta coisa, as pessoas não têm nem ideia. Um SUS ativado, um SUS cumprindo seu papel constitucional, também seria um estimulador do ciclo econômico. Então isso teve um pouco dessa conversa na sexta-feira nos engenheiros e achei muito interessante. Muito bem. O Edu nos avisa que temos agora a correspondência do DIAP, o Antônio Augusto Queiroz, diretor do DIAP. Aliás, Toninho, você foi promovido, que no Globo, outro dia, você foi citado como presidente, né? Você merece, mas o presidente é o Celso Napolitano, o professor. É o diretor de documentação do DIAP. Antônio Augusto Queiroz vai falar no nosso programa agora. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a eleição presidencial.
a importância de se prestar atenção não apenas ao conteúdo das propostas de debate, mas principalmente à narrativa a respeito dessas propostas. Por exemplo, se você perguntar a alguém à esquerda do espectro político quais são os projetos em disputa nessa eleição, essa pessoa vai lhe dizer que tem 3 projetos em disputa. Uma voltado para a visão de Estado de proteção social, um de visão liberal fiscal e um terceiro de Estado penal. Já se for feita a mesma pergunta para alguém mais à direita do espectro político, essa pessoa vai lhe responder que tem 3 projetos em disputa, um populista de soluções fáceis para problemas difíceis, portanto, para desqualificar o Estado de proteção social, outro de reformas, de razoabilidade, de experiência, de responsabilidade em relação às finanças públicas, que é exatamente o Estado liberal fiscal, e um terceiro linha dura para se referir ao Estado penal. Então, é preciso ficar absolutamente atento em relação a esse aspecto. Além disso, é importante prestar atenção nas fontes de informação a respeito dos candidatos que disputam essa eleição. O Poder Econômico tem financiado vários portais com ranking de políticos para recomendar pessoas que defendem os seus interesses nessa eleição e é, portanto, fundamental que fiquemos atentos. Por exemplo, o ranking dos políticos coloca lá parlamentares como bons parlamentares, aqueles que defendem, por exemplo, o trabalho escravo, que são contra a reforma agrária, que são a favor de reformas trabalhistas, que são a favor de um ajuste fiscal que retire direito dos mais humildes, dos mais vulneráveis e tal, e colocam como um dos piores parlamentares nomes como o do senador Paulo Paim, cuja trajetória se confunde com a defesa dos mais humildes, dos mais necessitados, do combate à desigualdade. Então é fundamental ficarmos atentos. Até a próxima e um grande abraço. Muito obrigado, Toninho. Um abraço ao pessoal do DIAP, Antônio Augusto Queiroz, o Marcos Verlani, o André e tantos outros companheiros que tocam o DIAP com tanto zelo e uma folha de serviço extraordinária ao povo brasileiro, sobretudo ao movimento sindical. Eu quero mostrar aqui, até ao ensejo da fala do Toninho, uma carteira de trabalho. Esta azul aqui foi a minha primeira carteira profissional. E eu me lembro, eu vejo aqui que eu fui registrado, meu primeiro registro, no escritório de contabilidade, onde eu era ajudante, office boy e tudo, e era de 1º de março de 74, e meu salário era R$ 234 por mês. Aí eu venho aqui na página, na espécie de contracapa da carteira, e está escrito assim, artigo 40, eu vou ler aqui. As carteiras de trabalho e previdência social regularmente emitidas e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas carteiras de identidade, especialmente 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. 2. Perante a Previdência Social para efeito de declaração de dependente. E 3. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Por que que eu estou mostrando esta carteira azul? Porque ontem o Jair Bolsonaro divulgou o seu programa de governo e, entre outras, digamos, excentricidades, ele está propondo uma carteira verde e amarela que mais parecerá o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Eu servi Exército e tenho um apreço muito grande pelas Forças Armadas Brasileiras, mas uma coisa é o trabalho, o contrato de trabalho, outra coisa é o assunto de quartel, de ordem unida. Trabalho não é ordem unida. Esta carteira azul, ela tem uma simbologia. Ela representa para tantos trabalhadores, como representou, no meu caso, uma espécie de batismo da cidadania, que eu passei a ter emprego, passei a ter profissão e passei a ter renda. E ajudar minha família, poder estudar a partir do meu trabalho. Então, ele está propondo lá uma carteira verde e amarela, fake, né? O verde e amarelo é só o uso indevido das cores nacionais para criar um trabalhador de segunda categoria fora da CLT. Nós na Agência Sindical já publicamos uma matéria sobre esse assunto hoje. Amanhã vamos repercutir um artigo do João Guilherme Vargas Neto, porque é preciso respeitar o trabalho, é preciso respeitar a tradição brasileira, é preciso respeitar as categorias, porque no projeto do Bolsonaro, o plano de governo dele, Murilo, tem 4.853 palavras, que eu contei, e tem 113 palavras apenas voltadas para o trabalho. E essas 113 são contra os trabalhadores, porque ele acaba com a categoria profissional.
Então eu queria fazer esse registro, não sei se você leu, se você acompanhou, sugiro que leia, que dê uma olhada também, porque é muito ruim para a gente. Claro, também acho. Muito bem. O Edu me fala de perguntas, mas eu quero antes mostrar aqui o jornal do Sindicato dos Engenheiros e quero que o Murilo, por gentileza, comente. Venda da Embraer pode eliminar polo tecnológico e 18 mil empregos. Murilo, o que é exatamente essa manchete do jornal? Na verdade, a Boeing está querendo, ou está em fase de comprar a Embraer. Nós abrimos uma grande discussão sobre isso. Uma questão de cidadania, de tecnologia, que nós vamos estar prestes a perder. Eu acho que é necessário, a gente fez esse jornal, nós fizemos outros comentários, nós colocamos nas nossas redes sociais também a discussão sobre essa questão da Embraer. Eu acho que o governo deve abrir, tem que abrir, uma discussão clara sobre essas questões. Tá. Eu acho que nós temos hoje uma empresa de ponta de aviação e nós deixarmos essa empresa sair das nossas mãos, das mãos dos brasileiros e colocar para a Boeing. Por exemplo, a Boeing pode fazer desse nosso canteiro aí, desse nosso pátio da Embraer, simplesmente um local para armazenar, para montagem, não para desenvolver tecnologia. Seria uma espécie de montadora de avião, é isso? Exatamente. Hoje nós temos a Embraer que disputa no mundo aviões em toda parte do mundo. Sim. Nós temos que prevalecer essa questão. O governo tem uma parte de ações, até quando a Embraer foi privatizada, ficou uma parte do governo, e o governo tem que ter a responsabilidade dessa discussão. Tá. Nós estamos trabalhando nessa direção. Nós temos lá mais de 18 mil empregados. E quantos engenheiros a Embraer emprega, você tem ideia? Em torno de 5 mil. Puxa vida. 5 mil engenheiros, e tem mais técnicos ainda. Eu acho que nós temos um número muito grande de profissionais. Tá. É uma empresa puramente de engenharia, de tecnologia. Sim. Então, eu acho que essa discussão, nós temos profissionais de ponta, nós temos desenvolvimento de alta qualidade. Tá. Então, discutir a Embraer, ela precisa ser uma coisa muito mais forte do que simplesmente uma compra. Simplesmente a Boeing vai lá, compra e diz o seguinte: agora nós vamos produzir um avião diferenciado e aqui vai ser montagem de um deles. Perfeito. Aliás, dos candidatos a presidente da República, o único que eu vi até agora tomar uma posição clara, dizendo que questionará essa venda, foi o Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu não vi de outros candidatos. Você tem conhecimento? Não, escutei o Ciro Gomes também. Perfeito. Eu ia reafirmar isso com você. Também acho. Eu acho que os candidatos deveriam se manifestar, se posicionar sobre essa questão. É importante isso. Nós não estamos falando a respeito do engenheiro, a respeito do país, discutindo uma coisa de cidadania. Sim, sim. Perfeito. Até porque a Boeing ela é meio paraestatal nos Estados Unidos. É mais ou menos uma empresa que trabalha sob orientação do Departamento de Estado americano. E o domínio da Embraer pela Boeing significaria também o domínio da soberania nacional. Sem e isso dúvida. precisa ser dito aqui. As coisas não é só uma compra de comprar e vender um boteco da esquina. É muito mais complexo do que isso. Então, parabéns ao sindicato pela tomada de posição aqui em defesa da Embraer. Há mais perguntas? Eu queria encaminhar a nossa Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Vamos encaminhar. Foram feitas 2 perguntas nesta questão que vocês estavam discutindo sobre a fala do Bolsonaro. Vamos encaminhar então a pergunta. A primeira é de Oswaldo Augusto de Barros, que é presidente da CNTEC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Cultura, Educação e Cultura. Ele fala assim: Murilo, se você fosse candidato à presidência da República, qual seria a cor da sua carteira de trabalho? Agora também temos o Val Gomes, que é jornalista, assessor
dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e também da CNTM. Aí ele fala que um dos candidatos a presidente propôs aí uma carteira de trabalho verde e amarela, sem garantia de direitos, e ele quer saber qual é a sua opinião sobre este candidato, sobre os eleitores dele e também das propostas. Puxa vida. Isso é bem... Dá um debate de umas 3 horas, hein? De algumas horas. Bom, primeiro a minha carteira é azul, né? Eu tenho igual do Franzin, só que um pouco mais cedo. Certo. Até porque comecei muito cedo, tá? O Franzin é muito mais velho, eu comecei muito cedo. Tá. Mas então eu tenho também essa carteira azul e sinto muita honra de ter uma carteira assinada, de trabalhar. Agora, eu acho que, como ele falou de proposta, qual seria a melhor proposta, o que eu acho que o Franzin fez um destaque que eu acho que é importante, né? Um destaque de que o candidato, ele tem que ir nos pontos que nos pegam. Ele tem que ir naquilo que o trabalhador, que o profissional, que o cidadão precisa. Então, aí teve um exemplo do candidato Ciro Gomes, que falou, eu quero falar sobre a Embraer. Eu acho que precisa colocar o ponto. Eu acho que nós devíamos estar trabalhando com um candidato que falasse sobre a reforma trabalhista. Todos nós brasileiros, não só aqueles que são empregados, talvez para alguns poucos não, já perceberam que essa reforma trabalhista foi muito ruim. E eu diria o seguinte, até para as pequenas empresas, para as empresas que estão aí, também é ruim. Então eu acho que o candidato teria que falar sobre a reforma trabalhista. Sim. Ele teria que falar sobre a oportunidade de trabalho. Ele teria que falar sobre a Embraer. Ele teria que falar sobre a reforma da Previdência. O que ele está pensando? Na verdade, nós temos que falar o seguinte, de que forma que nós, aí colocando na posição do candidato, de que forma que nós podemos ampliar a oportunidade de trabalho, oportunidade de qualidade de vida a todos os profissionais, a todos os cidadãos. Então, são essas propostas que eu acho que deveriam ser encaradas. Perfeito. Hoje nós pagamos impostos muito. Talvez um dos países que mais cobram impostos. Nós teríamos que dar o retorno para o trabalhador, para o brasileiro. Sim. O brasileiro tem que ter isso de volta. Nós acabamos de falar do SUS. Por que o SUS não é excelente? Já que nós pagamos impostos muitos, e um sobre o outro, né? Sim. Por que o SUS não é? Por que a gente não pode colocar isso lá? Então eu acho que nós temos que ter candidatos com propostas efetivas e não genéricas. Efetivas. Olha, eu quero discutir este ponto e farei desta forma. Eu acho que assim nós acreditaríamos e votaríamos com muito mais empenho e poderíamos cobrar dele depois. Que eu acho que é esse o nosso papel enquanto eleitor. É cobrar, é votar e cobrar. Dizer Perfeito. O seguinte, é isso que nós queremos. Perfeito. Eu queria só acrescentar um comentário, desculpa aqui se estou comentando demais, é que o Estado de Direito, ele tem vários, digamos, aspectos. Uma das suas características é que o Estado de Direito é um momento, é uma criação jurídica em que você tem segurança, e tem segurança jurídica, especialmente. As regras são claras. A reforma trabalhista, nisso que o Murilo falou para as empresas, ela estabeleceu, ela de certa forma esparramou em segurança jurídica. Hoje eu almocei em Guarulhos com o dirigente dos sindicatos comerciários da cidade, que é o Walter dos Santos. E tem muita empresa pequena, bazarzinho, empresa de beira de rua, etc, de beira de calçada. E ele disse, olha, tem muita insegurança, os empresários também não estão sabendo muito o que fazer, se recolhe para o sindicato, se não recolhe, qual é a jornada que aplica, se pode contratar por prazo, contrato temporário, esse negócio de jornada intermitente, a questão da grávida. Então, na verdade, a reforma trabalhista, ela esparramou a insegurança jurídica num país onde a segurança jurídica não é o forte das nossas tradições, infelizmente. Murilo, eu peço licença para a gente veicular aqui uma reportagem a respeito de um evento que aconteceu de segunda a quarta em São Paulo, um encontro do Industrial, que é aquele sindicato internacional dos trabalhadores da indústria.
ocorreu em São Paulo, no Hotel Lex Brasil, aqui na Avenida, no bairro da Liberdade, e o Prado esteve lá e entrevistou dirigentes. Vamos à matéria do Podemos Ir? Ok? Entre os dias 13 e 15 de agosto, dirigentes sindicais se reuniram no Hotel Lex Brasil, em São Paulo, para o Encontro Regional da Indústria. A comunicação e as redes sindicais foi um dos temas tratados no evento. Nós temos que chegar para o debate que está acontecendo agora e não de ontem, ou seja, a comunicação é instantânea, né? E os trabalhadores também se comunicam cada vez mais, de forma mais rápida e instantânea, e recebem muita informação. E se nós quisermos interferir e discutir e ter alguma influência sobre os trabalhadores, desde a organização até a mobilização e a contratação coletiva dos interesses dos trabalhadores, das agendas dos interesses dos trabalhadores, nós temos que estar muito atentos para escutar, entender o que os trabalhadores estão conversando, o que estão pensando, o que estão, pelo que estão se movendo, e ter capacidade de entender e escutar para poder construir pontes e alternativas e propostas para convencer esses trabalhadores a aderir a processos de negociação e contratação coletiva e de lutas coletivas. A reforma trabalhista e seus efeitos nos países da América Latina também esteve na pauta de discussões. Nós temos um ataque neoliberal no mundo todo e agora principalmente na América Latina, e há uma grande investida dos empresários, das grandes multinacionais, das grandes transnacionais para retirada de direitos. E aqui no Brasil era um dos poucos países do mundo e da América Latina que tinha uma legislação trabalhista bastante protecionista. E agora com a reforma trabalhista, com a terceirização ilimitada, com o trabalho a tempo parcial, enfim, de alguma forma as empresas estão investindo para que nós tenhamos menos direito. E a discussão, ouvindo o exemplo de outros países e fazendo uma discussão da solidariedade internacional, é uma forma de enfrentar essas empresas. A reforma trabalhista vem atingindo países da América Latina em sua maioria. Alguns exemplos, como Chile, Peru y República Dominicana, ela tem sido devastadora. La reforma, bueno, empezó como un bebé bien hermoso, por poner un ejemplo. Y salió algo que no esperábamos, un híbrido entre lo que se comenzó y lo que se comprometió a nivel gubernamental, con ese momento con la presidenta Bachelet. Y no se cumplió porque en el Parlamento vieron incluso hasta del mismo sector del gobierno en ese tiempo. O evento serviu para conhecer a realidade que os países da América Latina estão vivendo e para que o movimento sindical se atualize. Esse é um processo formativo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de reorganização da classe trabalhadora, né, porque a gente precisa se reorganizar para enfrentar as novas formas e as novas tecnologias que estão vindo já estão e que virão com mais fortaleza daqui para frente, que é esse justamente o objetivo do capital. Muito bem, nós estamos tratando de sindicalismo e eleições com Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. O Sindicato de Engenheiros, a CNTU e também a Federação Nacional de Engenheiros têm a tradição de promover debates com os candidatos ao governo do Estado, prefeitos e presidenciáveis. Murilo, quem já esteve este ano nos engenheiros e quem deverá ir, quem vocês estão convidando? Então, nós convidamos todos os candidatos a presidente, né? Todos os candidatos a governador também, mas na verdade nós fizemos em duas etapas. Nós convidamos primeiro todos os pré-candidatos e depois agora convidamos todos os candidatos. Por que nós fizemos isso? Porque na verdade o tempo é muito pequeno, né? Sim. De eleição e tal. Então era importante que a gente convidasse já como pré-candidato, para discutir com o pré-candidato, porque talvez ele não tivesse mais tempo de voltar como candidato, né? Até Sim. Pela agenda nacional. A agenda está infernal essa hora. Agenda infernal. Então, nós já levamos o Alckmin. Eu estava lá no dia do Alckmin. Já levamos o Aldo, já levamos o Levi, está marcado agora o
o João Goulart Filho, está marcado, o Ciro, a Marina. Eu acho que eles estão marcados, eu acho que o Meirelles e os demais também estão se programando para ir. Quer dizer, vocês vão tentar encaixar todos? Todos. E vocês entregam um documento ou vocês ficam mais assim, digamos, na condição de ouvintes das propostas? Não, nós ouvimos as propostas, debatemos com eles as propostas e no final nós entregamos um documento. Nós temos aquele projeto que você se lembra, o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. É um projeto que a cada 2 anos nós preparamos propostas factíveis para entregar para os executivos, os candidatos. Esse ano nós fizemos para entregar para os governadores, presidentes, candidatos, né, governadores, presidentes e senadores. Perfeito. Muito bem. Ô Rita Casara, quando o Cabo Daciolo for, você me avisa que eu faço questão de ir, tá? A democracia tem isso, o Ciro até que deu risada, faz parte da democracia. Ursal, né, umas coisas absolutamente chá de cogumelo, né? Mas faz parte. Já tivemos um marronzinho, né? Um marronzinho. O Daciolo até que é um gentleman, perto do que era o marronzinho nos anos 80. Os mais velhos se lembrarão disso, certamente. Murilo, no caso dos governadores do estado, quem já foi e quem vocês pretendem convidar para o debate lá nos Engenheiros? Eu vou ter que ir me lembrando, tá? Me desculpe se eu pular algum e tal. Mas já foi... vamos dizer o seguinte, o Márcio França foi como pré-candidato atrás, mas ele deve repetir agora. Já como candidato oficial. Como candidato oficial. Nós tivemos o Liz Marinho foi. Marinho, eu me lembro do Marinho. Foi. Foi também o candidato do Partido Novo, Rogério Schecker. Sim. Foi também o candidato do PSC, que é o Major Costa e Silva. Tá. Foi, eu estou assim me lembrando. Quer dizer, o fato é que vocês dão abertura para todos os candidatos. Sim, está indo a semana que vem o Paulo Scaff. Tá. O João Dória parece que está marcando para ir também. Tá. Quem mais que nós... A professora do PSOL, Elisete, né? Ela foi também. Perfeito. Alguns candidatos a senadores também foram. Sim. Está indo o Suplicy também, dia 27 agora, o Suplicy está indo. Quer dizer... Suplicy dia 27, então. Dia 27, o Suplicy, acho que... tem mais outros marcados, desculpa, Suplicy eu tenho a data na cabeça. Você vai fazer umas perguntas assim de improviso. Então, o Suplicy eu tenho a data na cabeça, não é que... Tem uma data porque foi agora, recente. Eu estava no caminho vindo para cá, o telefone tocou e nós confirmamos dia 27. Por isso que eu lembro. Né? Não é nada... Então, eu acho que a gente está tentando levar todos os candidatos ao governo e todos os candidatos ao Senado. Perfeito, muito bem. Bom, antes todas as entidades, sobretudo as entidades maiores, pudessem fazer esse debate, começar pelo meu sindicato de jornalistas, que se há uma categoria onde o debate é essencial, né, aliás, é da natureza da nossa atividade, é o jornalismo. Então seria bom que o sindicato de jornalistas também abrisse o debate com os candidatos, todas as correntes, porque na democracia... todas as correntes democráticas, não as que defendem ditadura, negócio de prender, torturar a gente, tem que ser respeitadas e ouvidas com respeito, porque elas representam segmentos sociais importantes. O Eduardo nos avisa que está no intervalo da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Nós vamos ouvir o Patá, então, o seu presidente, dar a mensagem aqui ao repórter sindical. Na sequência, voltamos com o Murilo Pinheiro para falar um pouco mais sobre sindicalismo e eleições. Pode ser? Nós estamos no ato do basta. Todas as centrais na Paulista, em frente à Fiesp.
os discursos todos voltados para que os direitos violados sejam restabelecidos e que nós tenhamos a capacidade do voto consciente, para que a gente possa, no futuro governo, ter política que possa introduzir os trabalhadores desempregados e desalentados no emprego, que é o patrimônio mais importante do trabalhador. É fundamental a nossa unidade. Por isso que o Ideias em Debate sempre está presente, onde as manifestações espontâneas do povo brasileiro demonstram com ênfase a favor de um Brasil cidadão, de distribuição de renda, de uma saúde de qualidade, de uma educação que permita que nós possamos mudar de patamar do nosso Brasil e sermos cidadãos. Dessa forma, Ideias em Debate dá sua contribuição cidadã e institucional a todos aqueles que querem participar da corrente do bem, da corrente da inclusão, da corrente da cidadania. Vamos à luta! Obrigado, Ricardo Patal, obrigado a outros companheiros da UGT. Temos muitos amigos na UGT, como Roberto Santiago, o Chiquinho dos Padeiros, o Canindé Pegado e tantos outros companheiros que integram a Central. Então, obrigado pela mensagem. Murilo, eu queria ver se a nossa Ariane Soares já pode te passar outras perguntas sobre o tema, não necessariamente sobre o tema, mas especialmente e principalmente sindicalismo e eleições. Pode ser? Temos mais perguntas sobre o tema. Pergunta do jornalista da FEComérciários, o Robson Gil Gazola. Obrigado pela sua pergunta. Ele diz: a campanha eleitoral começou hoje. Na sua avaliação, qual seria a forma mais eficaz de o sindicalismo divulgar os seus candidatos sem ferir a lei eleitoral? Estar mais presente nos locais de trabalho seria uma das opções? Um forte abraço. Sem dúvida. Eu acho que estar presente, discutir com seus associados, seus representados, apresentar propostas, eu acho que essa é uma forma mais correta, mais direta de discussão. E principalmente dar o exemplo, né? O exemplo de trabalho, de participação, de discussão na questão política brasileira. Perfeito. Murilo, você acha que é possível, cabe à entidade sindical orientar o voto, dizer, nesse tipo de candidato com esse tipo de perfil nós não devemos votar, e nos candidatos que tenham tais e tais perfis e compromissos devemos votar, e dar o nome? É possível ou a lei veda isso? A lei, eu acho que a lei não permite isso, né? E eu também acho que seria interessante que a gente colocasse o que nós achamos de bom. E aí os nossos associados, as pessoas que nos acompanham, elas podem tirar suas conclusões. Na verdade, eu acho que nós temos que falar aquilo que eu disse inicialmente, nós temos que falar de alguns temas que são de real importância a nós todos trabalhadores, a nós todos cidadãos. Eu acho que nós temos que falar desta forma e aí sim, o eleitor conclui qual seria o melhor candidato, aquele que se enquadra mais nessas questões, se o eleitor também, se aquele que está nos ouvindo também concorda com as nossas opiniões. Perfeito. Eu acho que aí seria importante. Perfeito. Eu publiquei esta semana na agência, né? Porque eu fiz o texto, né? Uma entrevista que nós fizemos com o doutor Antônio Aleixo, que é um advogado que nos orientou bastante sobre a questão eleitoral. O João Guilherme Vargas Neto, nosso amigo, né, disse assim: mas o advogado só impõe restrições, o dirigente precisa ser mais audacioso agora, e nós já temos que começar a dizer o nome dos nossos candidatos, né? Eu acho que a gente pode dizer, mas a instituição, né, dizer assim, claramente gera problemas na justiça. Agora, é claro que às vezes a gente precisa ter um pouco de audácia também, né, Murilo? Claro. Mas eu acho que a gente pode ter audácia não precisando diretamente divulgar o nome. Porque se nós colocarmos no nosso debate as questões que nós achamos de real importância, aquilo que deve ser discutido, obviamente nós já vamos eliminar aí muita gente, vamos caminhar para um lado mais correto. Agora, claramente nós temos que discutir aquele que está falando errado. Sim. Aquele sim nós temos que divulgar. Aquele que coloca posições que são contrárias ao cidadão, contrárias a nós todos, acho que aí nós temos que divulgar.
Perfeito. Aliás, ele me explicou lá sobre os abuso econômico, abuso político, e disse o seguinte: agora existe também o abuso do poder religioso. Isso não está não ainda tipificado na lei, mas o Ministério Público já tem feito denúncia. Então, aquele pastor que ganha algo mais na época da eleição, porque chama, esse aqui é meu candidato, vai ser ungido, o padre também faz isso. Ele não pode fazer, porque configura abuso de poder religioso, e o Ministério Público tem denunciado e a Justiça tem acatado as denúncias. Portanto, a moderação, né, um líder religioso, evidentemente que ali os seguidores do líder querem uma palavra de orientação, mas não pode ter dirigismo, mandar votar e voto de cabresto. Isso o Ministério Público está muito atento. Murilo, antes de prosseguir aqui com a nossa entrevista, eu queria mostrar um material do sindicato dos hoteleiros do estado da Grande São Paulo. Saiu hoje no jornal Metro News, de grande circulação na capital e também na Zona Oeste, porque agora ele é distribuído nos trens sentido Osasco. Um informe diz assim: o Sintoresp informa, ex-empregados do McDonald's já recebem PPR. E tem aqui um símbolo, que é um garoto com megafone, um jovem, né, que os trabalhadores do McDonald's, em regra, são jovens. Embaixo uma foto aqui do Calazans, Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintoresp, e do Marcelo Nóbrega, que é o diretor de RH da empresa McDonald's aqui no Brasil. Ela opera com Arcos Dourados do Brasil, o nome oficial, né? Mas a marca é McDonald's. E o que é este acordo? Este acordo é o seguinte: o sindicato e a outra parte fizeram um acordo coletivo que melhorou as condições da PPR, participação nos programas de resultado dos atuais empregados, e retrocedeu, abrangendo trabalhadores que estiveram na empresa de 5 de junho de 2012 a 5 de junho de 2015. Tem até R$ 1.800 a receber. Eu disse até 1.800, que o valor pode ser menor, trabalhou um mês, não trabalhou 2, tem muito menos para receber. Onde procurar o sindicato? Na Barra Funda, perto ali do Fórum Trabalhista, na Rua Cruzeiro 442, Rua Cruzeiro 442, perto do Fórum da Barra Funda. Se você trabalhou no McDonald's nesse período ou conhece alguém que trabalhou, avise para que as pessoas possam receber o de direito que está negociado, portanto não há controvérsia a respeito. Bom, eu queria retomar então com o Murilo aqui o debate, a conversa, o bate-papo sobre sindicalismo e eleições. O Murilo já nos disse que falou dos candidatos a presidente que participaram já de debate no sindicato, aqui no centro de São Paulo, no Rua Genebra, candidatos a governador, outros, né, que deverão participar, e também de alguns candidatos a cargos proporcionais importantes, como ao Senado. Eu queria saber se a nossa Ariane Soares tem uma pergunta nova, ou eu posso tocar com o Murilo? Vamos fazer então mais uma pergunta, podemos? Uma pergunta aqui de Lúcio Maluf, ele é sociólogo e dirigente nacional do PDT. Como deveria agir os trabalhadores e suas representações sindicais no processo político-eleitoral, considerando o desmonte da lei trabalhista e as pressões neoliberais para reformar o sistema previdenciário? A reforma da Previdência uma discussão, claro, complexa, né? Eu acho que a discussão é bem forte. Eu acho que a reforma trabalhista, nós profissionais temos que trabalhar, temos que discutir isso muito. Essa reforma, nós temos até companheiros que não falam mais reforma trabalhista, falam deforma trabalhista. Sim, sim. Né? Porque, na verdade, eu acho que isso atrapalhou muito. Nós estamos falando de uma sociedade civil organizada, nós estamos falando de entidades que representam, que discutam, que participam efetivamente das questões da sociedade, e essa reforma trabalhista veio para detonar, para trabalhar contra, quer dizer, para tentar fechar as entidades sindicais. Então, sem dúvida, nós temos que discutir. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária também deve ser muito bem discutida. Eu acho que da forma que está, não deve ser aprovada de jeito nenhum. Nós temos que discutir claramente isso. Nós, de cara, diríamos o seguinte: a reforma trabalhista, a reforma previdenciária podia ser deixada de lado, né? A reforma trabalhista, nós devíamos reavê-la. Quer dizer, essa reforma foi, acho que, muito ruim para o Brasil como um todo.
A reforma previdenciária deve ser colocada de canto, não é a hora de discussão. Tá. Eu acho que nós temos que pensar no crescimento, no desenvolvimento, nós temos que pensar de que forma que nós podemos fazer o Brasil rodar mais, Sim. ter mais oportunidade a todos os brasileiros. Perfeito. Murilo, eu sou de Americana, né? Fui criado em Americana, não sou nascido lá. Mas eu me lembro que quando você vinha de Limeira para São Paulo, são cerca de 150 quilômetros, a Anhanguera era uma espécie de corredor cercado por fábricas. Sem dúvida. Não é? Hoje, muitas daquelas fábricas desapareceram, os galpões estão abandonados e nós vimos crescer na beira das estradas os CDPs, Centros de Detenção Provisória. Então nós somos um estado onde as fábricas fecharam e foram abertas cadeias. Essa denúncia assim, escandalosa do desmonte do projeto nacional, porque sem indústria não tem desenvolvimento, tem tecnologia, não tem emprego. Como é que se recupera a indústria? Você está vendo uma preocupação dos candidatos ao governo do Estado, dos candidatos a presidente da República, na questão da reindustrialização do país? E os engenheiros, além desse projeto que você citou, tem a Engenharia Unida, tem o Cresce Brasil, o que vocês têm levado de contribuição nesse sentido? A reindustrialização é um dos principais temas nossos. Nós discutimos muito isso. Eu acho que nós estamos deixando de lado, o Brasil está deixando de lado isso. Quando nós estamos falando de crise, nós temos que pensar na crise pensando na indústria, pensando também que nós estamos querendo vender commodities. Sim. O Brasil tem que estar discutindo produto pronto. Nós temos que ter a indústria para o desenvolvimento do país. Nós temos que falar de reindustrialização de uma forma muito séria, como um programa de um candidato. O candidato tem que ter como seu programa fundamental a reindustrialização do país. Aliás, foi isso que elegeu o Trump nos Estados Unidos. Claro. Que naquele chamado cinturão de ferro, ele disse: vou recuperar as indústrias e os seus empregos. Nós precisamos fazer isso. Eu acho que um tema fundamental de um candidato a presidente é começar pela reindustrialização. É dizer o seguinte: a reindustrialização traz o quê? Emprego e parará. Então ele tem que entrar. Como eu disse inicialmente, a primeira coisa a fazer é terminar as obras. Isso, claro que fomentaria a indústria da construção civil e toda a cadeia, né? Sem dúvida. É uma cadeia, toda a cadeia produtiva brasileira começa por aí. Talvez possa começar por aí dando um start em tudo isso. Acho que a gente poderia recuperar muita coisa. Tá. Eu vejo o seguinte: e se nós tivermos seriedade, honestidade, participação, trabalho, acho que tudo isso é um conjunto de questões extremamente importantes. Perfeito. Murilo, num candidato a qualquer cargo, você destacaria que predicados? O que deve ter um candidato? Eu acho que um candidato a presidente, um bom candidato. Bom candidato a presidente, ele tem que ter o espírito estadista. Ele tem que pensar no país como um todo. Ele tem que dizer o seguinte: ele coloca de lado as questões que são, digamos o seguinte, pessoais, ou questões que são voltadas a um nicho, e colocar uma questão que seja ampla. Que ele pense num Brasil maior, num Brasil com mais oportunidades. Um candidato que tenha condição de discutir o país de peito aberto. Quando ele diz da reindustrialização, quando ele diz vamos terminar as obras, quando ele diz o seguinte: vamos colocar um sistema de saúde, o maior e melhor sistema de saúde, nós vamos colocar dinheiro nesse sistema de saúde, vamos colocar no transporte, vamos pensar no transporte ferroviário, vamos pensar num país justo, um país com mais oportunidade, com um país que possa dar condição para o cidadão se sentir cidadão. Perfeito. Nós não podemos ter um país tão desigual. Sim. Não é? Sim. Se nós pensarmos quem é que detém talvez 80% do PIB nacional, 80% dos valores, são poucos. 1% do povo brasileiro detém 80% da renda. Sim. Então eu acho que
Eu não estou querendo aqui fazer nenhuma apologia, mas eu acho que seria importante que nós pensássemos nisso. Tá. Nós temos que pensar, eu acho que um presidente poderia dar uma volta e olhar as pessoas na rua. Sim. Eu acho que o presidente poderia pensar o seguinte: como é que nós poderíamos, junto com a área tecnológica, discutir habitações populares? Como é que nós poderíamos discutir isso tudo? Sim. Eu toparia, Franzinho, dizer o seguinte: se tivesse um SUS incrementado, não seria tão bom nós ficarmos na fila, esperando a nossa vez ser atendido, Sim. mas seríamos muito bem atendidos? Correto. Todos nós, cidadãos. Correto. Não é isso? Então, eu acho que o exemplo teria que vir assim. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte: sei que é difícil, mas todos os parlamentares só utilizar o Sistema Único de Saúde. Tá. Todos aqueles que detêm cargos, só utilizar o Sistema Único de Saúde. Aí nós daríamos exemplo, nós teríamos a condição de os presidentes, o presidente, os governadores, o Sistema Único de Saúde. Aí nós teríamos um sistema eficaz para todos os brasileiros. Perfeito. O Murilo, na sua avaliação, resgatou uma coisa importante, que é o espírito público, que é o interesse público. Quem é o estadista? O estadista, ele mira o interesse geral da nação e a perspectiva que esse povo deve ter, esse Estado deve ter, etc. Quer dizer, isso está muito acima das questões político-partidárias e conjunturais. Murilo, fazer uma pergunta que não está aqui no script, aqui no roteiro que a produção me passou. Ontem o PT registrou o Lula candidato. Você não é do PT, você, se não me engano, é ligado ao PTB, mas você defende a candidatura do Lula? Sim, por que não? Eu acho que, na verdade, nós temos que dar espaço para todos, né? Se a gente entrar aqui numa discussão, eu ia falar desse negócio de prisão e tal, e eu não queria entrar nem muito desse lado. Mas eu acho que ele eu acho que tem que estar candidato. Tá. Eu acho que ele deveria ser candidato, um dos candidatos. Tá. Até porque lidera, né, a preferência popular, segundo todas as pesquisas. Murilo, nós estamos caminhando para os minutos finais aqui. Eu queria, então, agradecer muitíssimo a sua presença, agradecer também a Rita e a Paula aqui já presentes, o Eduardo, a Ariane, a Gisele, todos os que nos ajudam a colocar o programa no ar, dizer que nós vamos depois, a gente repercute o programa, passa em Brasília, passa em Guarulhos, a gente repercute também na rede social da Agência Sindical, e queria te pedir que você fizesse um apelo às pessoas para que não caíssem no desalento e não ficassem desesperançosas, porque perder a esperança é fazer o jogo do inimigo. Ah, sem dúvida. Eu talvez plagiando o Corella, eu diria o seguinte: o pessimismo, quem é pessimista é vagabundo. Porque o pessimista faz o seguinte, ele fala assim: se não deu errado, vai dar. Eu acho que nós temos que trabalhar com otimismo, sim, com a vontade, com a gana, com a vontade de vencer, com a vontade de ajudar e com a vontade de ter um Brasil melhor para todos nós. Eu acho que somente no trabalho, na luta, na participação, na coragem, nós podemos ter o Brasil que nós queremos, que nós todos queremos. Eu queria também aproveitar o momento e dizer para você o seguinte: nós temos um momento muito especial agora pela frente, a eleição. Vamos votar bem. Vamos fazer o seguinte, eu acho que aqueles que estão dizendo que não vão votar, eu queria que eles refletissem. Escolham o seu candidato. Escolham bem, cobrem dele, mas votemos bem. Vamos mudar o país, fazer com que o país seja mais nosso. O país seja de todos os brasileiros. E não o país aquele que a gente diz o seguinte: são eles que fizeram, eles que... Não, nós temos que fazê-lo. E para isso nós temos que votar bem, escolher o nosso candidato e participar efetivamente das eleições desse país. Eu acredito que com todos nós juntos nós teremos uma ótima eleição e venceremos a eleição com candidatos nossos, candidatos que todos nós queremos. O nosso candidato a deputado federal, estadual, ao Senado, ao governo, a presidente. Acho que nós temos que trabalhar isso fortemente.
E cada vez mais. E quando a gente não tiver candidato, que a gente escolha um nosso. Sim. Que a gente saia candidato. Perfeito. Mas que a gente exercite a cidadania. Lembra aquela questão, né? Quando que nós somos iguais? Eu acho que no voto. Perfeito. Murilo Pinheiro, muitíssimo obrigado, presidente do Sindicato de Engenheiros da CNTU. Obrigado pela sua gentileza em participar do programa de hoje. E eu aviso a todos e a todas que nós persistiremos e quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo programa Repórter Sindical, sempre tratando do mundo do trabalho, dos interesses dos trabalhadores e também das questões da democracia e do Estado de Direito. Forte abraço, até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.